Outra classe é a classe aracnida. Veja os slides acima. Você provavelmente já se deparou no seu dia a dia com alguns desses animais e nem percebeu, não é mesmo? Você notou que temos aranhas e escorpiões? Então, entre os aracnídeos não existe apenas aranhas. Também desta classe também existe escorpiões, pseudoescorpiões, opiliões, carrapatos, ácaros, sepultidas e eurípides, dentre outros animais. Vamos aproveitar para conhecê-los. Veja, você já ouviu falar de Homem-Aranha? Sim, aquele famoso herói da história de quadrinhos. Você lembra quais eram seus superpoderes? Vamos relembrar algum deles: andar pelas paredes, soltar teias, super força, entre outros. Você já teve a oportunidade de ver uma aranha se alimentando? Ainda não. Será que elas comem de garfo e faca como nós humanos? Claro que não. As aranhas apresentam diversas características para capturar sua presa. Repare como a aranha captura sua presa. Veja o que a aranha pegou. Ficou surpreso em ver como uma aranha pode capturar um camundongo deste tamanho? Algumas espécies, como a caranguejeira, caçam ou armam emboscadas para pegar suas vítimas, mesmo não tendo veneno. As presas das caranguejeiras podem machucar gravemente as vítimas. Como será o fio da teia da aranha é fabricado? Você sabia que os fios são compostos por proteínas? Sério, são produzidos por glândulas de seda. Repare na parte final do abdômen da aranha. Nesta região, há pequenas aberturas por fiandeiras, que são as fiandeiras. Quando as proteínas saem por essa abertura, entram em contato com o ar e se solidificam, formando o fio da teia. Agora ficou fácil entender o Homem-Aranha. Quando as proteínas saem por essa abertura, entram em contato com o ar e se solidificam, formando o fio da teia, que é as fiandeiras. Observe no vídeo acima, veja como algumas espécies de aranhas constroem teias que se transformam em armadilhas para capturar suas presas. Incrível, não é? Desta vez, mas por que será que os animais ficam presos à teia? Essas gotas são compostas por uma solução viscosa que prende a presa. Então, como a aranha não fica presa à sua própria teia, as gotas viscosas ficam espalhadas pela teia como um campo minado, e apenas a aranha, dona da teia, conhece o seu mapa secreto. Será que o fio da teia serve apenas para capturar alimento? Claro que não. Você já praticou alpinismo? Ainda não? Vamos ver através desse alpinista. E preste atenção em sua escalada. Percebeu em sua queda? Quase que ele se machuca. Concorda? O que será que salvou sua vida? Isso mesmo, foi a corda de segurança que estava presa na rocha e em seu corpo. Essa é a corda de segurança. Você sabia que algumas aranhas são verdadeiras alpinistas? Vamos ver. Veja sua escalada. A aranha quase caiu. Veja que ficou presa apenas pelo fio. Esse fio é chamado de linha reboque, que atua na mesma forma como a corda de segurança do alpinista. Essa é a linha de reboque. Agora vamos falar sobre a ordem Ácare.
Você já esteve em uma fazenda? Caso sua resposta seja sim, é provável que tenha visto algum carrapato e nem percebeu. Você sabe o que são carrapatos? Não? Eles, junto com os ácaros, formam a ordem Ácare. Mas onde será que os encontram esses animais? Na fazenda. Vamos procurá-los. Por que um cavalo? Você pode imaginar o que esse cavalo tem a ver com os animais da ordem Ácare. Ainda não percebeu a relação? Eles possuem pelos e esse é um carrapato. O que será que esse animal está fazendo no pelo do cavalo? Está se alimentando. Mas como? Esses animais se alimentam de sangue, ou seja, são hematófagos. Desta forma, os carrapatos podem causar doenças no homem. Calma aí. Deixe-me ver a notícia desse jornal. Uma dessas é o exemplo da região de Itaipava, no Rio, que o carrapato passa febre maculosa para humanos. Os órgãos de saúde detectaram que está ocorrendo um aumento nos casos de febre maculosa em pessoas na região de Itaipava, Rio de Janeiro. Alerta pede para que se tomar cuidado ao se lidar com animais e ao andar pelo pasto. Os aspectos epidemiológicos é febre maculosa, é uma doença febre aguda de gravidade variável causada por bactérias e transmitida por carrapatos infectados. Etiológicos é a bactéria intracelular obrigatória que sobrevivendo brevemente fora do hospedeiro. Os humanos são hospedeiros acidentais, não colaborando com a propagação do organismo. Você sabe o que é febre maculosa? Então os carrapatos não são os causadores desta doença? Não é bem assim. O carrapato não é o causador da doença, apenas transmite a doença. O responsável é... Que tal aproveitarmos que estamos nesta fazenda para entendermos melhor o que é a doença febre maculosa e como é transmitida para o homem? Repare que o sangue deste cavalo. Você acha que há algo diferente nesta amostra de sangue? Isso mesmo, existem bactérias nesta amostra. O que será que está fazendo aí? Existem as hemácias e as bactérias. Repare nesta bactéria. Na verdade, quem causa febre maculosa é a bactéria. Repare que nesta bactéria, na verdade, quem causa febre maculosa é a bactéria Rickettsia rickettsii, que podem viver no sangue do cavalo e de outros animais. Mas então, como será que essas bactérias podem parar no sangue do homem? Não são os causadores desta doença, pois é, na verdade, os carrapatos são apenas um agente transmissor vetores. Isso quer dizer que transmite a doença. Como assim? Carrapatos são os grandes vilões? Preste atenção ao que está acontecendo no interior do canudinho. Repare que quando o carrapato se alimenta, a bactéria vai também junto com o sangue. Agora que você já sabe como ocorre a transferência da bactéria do cavalo para o carrapato, pare e pense, como será que o carrapato pode contaminar o homem? Vamos ver no vídeo. Note que às vezes o carrapato pode passar para a pele humana. Você é capaz de prever o que vai acontecer? Como você observou, o carrapato também se alimenta do nosso sangue. Ao se alimentar, a bactéria passa para a nossa circulação sanguínea. Agora ficou fácil perceber como ocorre a contaminação humana?
Como você observou, o carrapato também se alimenta do nosso sangue. Assim, a bactéria passa para a nossa circulação sanguínea. Será que os carrapatos são os únicos animais que pertencem à ordem Ácari? Claro que não. Agora, além dos carrapatos, há um outro animal que também tem importância médica. Você imagina qual é o animal? O exemplo desse é os ácaros. Olhe com atenção para o chão e móveis da sua casa. Será que está tudo bem limpinho? Tem poeira? Você sabe qual o motivo para manter a sua casa sempre bem limpa? Cuidado! Então, cuidado! O que será que vamos encontrar na poeira que fica sobre os móveis? É justamente na poeira que o ácaro gosta de morar. Você acha que encontramos um ácaro? Será que esses animais tão pequenos podem causar algum problema ao homem? Você conhece alguém que tem alergia à poeira? Para essas pessoas, o ácaro é um terrível inimigo. Vamos descobrir por quê. Você sabia que as alergias respiratórias, como a asma e a rinite alérgica, acontecem pelo estímulo dos ácaros? Você já reparou que na fumaça que escapa da máscara durante a nebulização, por que será que as pessoas fazem nebulização? Fique sabendo que através dessa máscara podemos introduzir medicação no pulmão, aliviando os sintomas da asma. Você sabia que a medicação é um broncodilatador? Pare e pense. Na asma ou na bronquite ocorre uma bronquioconstrição, ou seja, os brônquios e bronquiolos, ao se contraírem, impede a passagem do ar. Assim, os brônquios dilatadores, junto com o vapor da água, fazem com que os brônquios voltem ao normal. Você tem ideia do porquê que devemos sempre limpar a nossa casa? Os médicos recomendam que você passe pano úmido ou aspire o chão e móveis da casa. Abra a janela para o sol entrar, troque a lave com frequência a roupa de cama, cortinas e toalhas. Então aproveite o tempo vago e faça uma boa limpeza na casa. Mas por que todo esse trabalho? Quando você limpa a sua casa, consegue diminuir a população de ácaros e também as chances de uma alergia. Agora vamos falar sobre a ordem Scorpions. Pense um minuto, será que é fácil ou difícil encontrar vida no deserto? Sabia que no geral esse ambiente é inóspito e a vida para a maioria dos organismos? Você acha que os escorpiões conseguem viver no deserto? Ainda está com dúvida? Você é capaz de imaginar o que há sobre as rochas? Então, cuidado quando levantar rochas em lugares secos. Você pode dar de cara com os escorpiões. Esses animais detestam locais frios, vivem em locais secos como o deserto ou úmidos, como as florestas tropicais. No Rio de Janeiro não há desertos, concorda? Então acharemos escorpiões para uma aula prática, que é o caso da floresta. Agora ficou fácil a resposta, é só ir em uma floresta, como a Mata Atlântica. Quando chegar lá, olhe com atenção sobre as cascas das árvores e no meio de suas raízes, mas tome muito cuidado, lembre-se de que eles são venenosos. Agora você já sabe onde vivem os escorpiões. Tal conhecer um pouco sobre a sua morfologia. Preste atenção neste animal. Como você dividiria seu corpo? Existe o prossoma. Note que nesta parte do corpo do animal são observados as quelas, olhos e pedipalpos.
Qual será a função do prossoma? Funciona como um escudo, ou seja, protege o animal de ataque. Percebeu? Ele funciona como o escudo, o prossoma. Repare que a região do mesossoma é subdividida em 7 segmentos. O que será que há de importante nesta região? A partir da análise dessa região, podemos ver a abertura do pulmão foliáceo, que é chamado de espiráculo. Vamos ver essa estrutura. Porque essa abertura que o ar entra para pulmões. Vamos verificar como funciona o espiráculo. Note que há espaço entre as lamelas. Para que serve? Isso mesmo, para reter o ar temporariamente. E depois o que acontece? O ar passa por difusão para o hemolinfa e em seguida é distribuído para todo o corpo dele. Então existe o espiráculo, que são a estrutura dos pulmões foliáceos, e essa entrada de ar que vai passar gás oxigênio. Perceba a entrada de gás oxigênio. Vamos ver a analogia com a lamela. Então, os pulmões foliáceos é semelhantes à página de livro, que é o que? Cada página representa uma das lamelas. Desta forma. Outro é o metassoma. Você sabe onde se localiza o metassoma? Isto é, a cauda do animal. Assim, nesse caso é o telson do escorpião. Note que nesta região há 5 segmentos e no último é onde fica o ferrão, que é o aguilhão. Outra parte é as quelíceras. Você sabe qual é a função das quelíceras dos escorpiões? Ajudam o animal a segurar e dilacerar sua presa, além de proteger de eventuais predadores. Esse é a imagem em detalhes das quelíceras. Outra estrutura é o aguilhão. Repare que nessa estrutura que fica no final do telson, qual a sua função? É essa estrutura que o escorpião usa para injetar o veneno em sua presa. É por isso que são considerados animais peçonhentos. Isso é o detalhe do aguilhão. Coitado do inseto, não teve nenhuma chance. O escorpião usou a sua arma fatal, o veneno de seu ferrão. Mas por que será que esse veneno matou o inseto? É por causa da composição química de seu veneno. Uma dessas toxinas é a neurotoxina. Essa toxina age sobre as células nervosas da vítima. Existe o ferrão, a glândula e o veneno, que passa pelo ferrão para atingir a presa. É desta forma o mecanismo do ferrão desse animal. Você sabia que durante o acasalamento o macho se exibe para a fêmea, igual a nós humanos quando queremos conquistar uma namorada, não é? O escorpião faz uma dança nupcial indo para frente e para trás para chamar a atenção de sua parceira. Note que durante a dança o escorpião largou algo no chão. Será um presente para agradar a sua noiva? Na verdade, o macho depositou no chão o espermatóforo. O que será isso? É uma cápsula contendo o espermatozoide. Esse é o espermatóforo e é essa região que possui o espermatozoide.